Olá, eu sou a Vanessa Dashi do Reset e hoje eu vou entrevistar o Sérgio Rial, que é CEO, presidente do Santander Brasil, terceiro maior banco privado em atuação aqui no país e maior banco estrangeiro no Brasil. Boa tarde, Sérgio. Muito obrigada pela entrevista. Boa tarde, Vanessa. Um prazer. É um prazer para mim também. Eu queria começar te perguntando o seguinte: essa pandemia ela está levando a medidas de estímulo fiscal e monetário extremos, né? Ao mesmo tempo em que está exigindo uma capacidade de coordenação, de gerenciamento, de liderança de governos também, assim, como há muito não se via. Você acredita que isso vai mudar paradigmas sobre tamanho e papel do Estado na economia daqui para frente? Eu acho que a pandemia traz logo o reconhecimento da importância do Estado. Imagina se nós não tivéssemos o Estado num momento como esse para poder estar fazendo algo que nós não poderíamos fazer, que é gastar aquilo que nós não temos. Uhum. Então, na realidade, nós já estamos investindo dinheiro que estruturalmente o Estado brasileiro não tem, mas tem a legitimidade para fazê-lo. Então, aqui tem um primeiro, vamos dizer, um sinal claro, que é a ideia de que sem Estado ou pouco Estado, as sociedades estariam melhor. Eu acho que, claramente, um Estado eficaz, melhor, continua muito em cima da mesa. Eu volto a esse ponto. O segundo ponto, Vanessa, que eu acho que é importante, é vermos que a experiência do SUS, por mais criticada que às vezes é, porque ela claramente não reflete o desejo de uma sociedade, mas é um exemplo muito concreto da conjunção do poder da União, dos estados e dos municípios, porque todos eles se interlaçam na gestão de uma oferta médica integrada à população mais carente. Então, o SUS se mostra um triplé muito inteligente e que prova que, apesar de todas as suas deficiências, que ninguém quer deixar de reconhecer, é muito melhor um SUS do que a ausência dele. Eu acho que a sociedade não está falando o suficiente sobre a importância de, talvez agora, abraçar o SUS ainda mais. Uma Uhum. sociedade que é pobre estruturalmente, que tenta oferecer serviços gratuitos de saúde, é de uma ambição quase desmedida. Então, eu Uhum. acho que tem aqui uma ambição do bem, uma ambição bacana, que eu acho que a pandemia traz a oportunidade de nós rediscutirmos como sociedade podemos reforçar e melhorar o SUS. Por que não termos doações ao SUS, mesmo fora de um processo de pandemia? E terceiro, é claramente a necessidade de se repensar o Pacto Federativo, né? Uhum. Quer dizer, em situações como essa, o que importa efetivamente é o que está acontecendo na cidade em que você vive, não no estado a 1.000 quilômetros da sua cidade. Então, a importância desse pacto em que a gente comece a conversar um Brasil mais descentralizado, que Uhum. inclusive é o lema desse governo, quando ele fala menos Brasília e mais Brasil. Por último, dado que a gente vai fazer os investimentos que na realidade nós não temos os recursos, como é que fica o Uhum. depois? Exato. E aí eu acho que é inevitável a conjunção dos líderes dos três poderes da República, né? Assim, tão simples como isso, que é sentar ao redor da mesa e dizer como vamos pagar essa conta e que Estado a sociedade brasileira pode pagar. Quem vai Não é, pagar essa e conta? quem vai pagar, mas eles têm que sentar em volta da mesa. Não é um tema do Poder Executivo, não é um tema do Poder Legislativo. Quando se fala na reforma administrativa, a gente vê tentativas de um poder sair na frente, né? E Uhum. corretamente, eu vou fazer a primeira reforma. Isso não resolve. É como Uhum. se os bancos, nesse momento, tivessem o interesse de sair na frente. Ninguém sai na frente. Aqui, estar juntos e coordenando atuações em prol da sociedade é o que interessa. Então, aqui cabe um momento de reflexão de que a liderança dos três poderes da República se sente, né, que venham a sentar e venham a discutir que tamanho de Estado é esse, aonde, como vamos iniciar uma reforma administrativa que atinja o Estado como um todo, Uhum. valorizando, inclusive,
segmentos desse Estado que também a pandemia deixou claro a sua importância. Em relação ao setor privado, né? E aí eu não estou falando da discussão da sociedade que você estava mencionando agora, mas ao setor privado, empresas, de forma geral, também existe uma mudança de paradigma, você acha, de como essas Muito grande, empresas devem muito atuar grande, muito grande. pós-pandemia? Uma Eu acho que consciência até, que vem com uma pandemia, ou alguma coisa já anterior, não sei. perdão, eu acho que até anterior à pandemia, eu acho que o surgimento do que alguns chamam de capitalismo social Uhum. é uma tendência irreversível. Por que uma tendência irreversível? Porque tal qual a pandemia trouxe para todos nós, basta um estar mal para que todos também estejam mal. Basta um não ter acesso, todos estaremos mais vulneráveis. Então, da mesma forma, por mais rentável que uma empresa seja, ela não terá longevidade e perenização da sua história se ela não tiver um entorno que seja economicamente viável e vibrante. Uhum. Então, eu acho que essa questão do capitalismo... E o que é o capitalismo social? Para mim, resultado é obrigação. Como se faz esse resultado e como se pensa distribuí-lo, não é. Aí Uhum. eu diria, vocação de entender o papel que uma empresa tem, que vai além da remuneração do acionista. Né? Esse acionista. E tampouco não é cair na filantropia, pela filantropia. É ter um envolvimento, um projeto de inserimento na sociedade que justifique, inclusive, porque você tem que dar de volta à sociedade, fora os produtos e serviços que você faz, algo um pouco maior, né? Que pode ser na área da educação, que é importante, que pode ser na área saúde, que pode ser na área de mobilidade urbana, de urbanismo. Tem várias frentes de inteligência e de educação digital. Então, tem milhões de coisas que as empresas acabam adotando. Então, eu acho que essa é uma tendência irreversível, porque é muito mais difícil hoje engajar um funcionário simplesmente por um balanço ou por uma conta de resultado. Ou um cliente, um Ou um cliente. consumidor. O consumidor, muito menos ainda. Ontem, na live que você fez pelo banco, você falou que os bancos precisavam pensar no Brasil real, que tem uma agenda de sobrevivência e não de decisões de investimento, né? E é isso, o Brasil real é um país extremamente desigual, com muita pobreza, com vários gaps aí estruturantes. Então, trazendo para o mundo prático, levando em conta isso que você acabou de colocar, o que a gente pode esperar do Santander nesse sentido? Ótima pergunta, ótima pergunta. Assim, eu acho que é uma ótima pergunta. Primeiro, o mundo desigual não é um mundo, não é um privilégio nosso, né? Quer dizer, O mundo está desigual. O mundo se tornou muito desigual nos últimos 40, 50 anos. Obviamente, muita riqueza foi gerada. A gente não pode perder a perspectiva. O mundo está estruturalmente mais rico. Então, eu continuo otimista. Mas só que existem também ainda milhões e milhões de pessoas desprovidas. Então, tua pergunta é muito clara. No Brasil, é 85% urbano e passou a ter uma classe média emergente e ficou muito mais fácil essa classe média ser o alvo natural de você atender. Então, a bancarização ela se dá e a penetração se dá à medida em que uma classe emergente, média emergente, começa a se dar. Porque a classe mais rica ela sempre consegue ser atendida, aqui ou fora, não importa. Mas essa classe média emergente é um fenômeno dos últimos 30 anos. E os bancos, naturalmente, se direcionaram para essa classe média. Esse é o primeiro ponto. Porque é a que paga impostos, é a que está formalizada, é a que você consegue matematizar, né? Sob o ponto de vista de dizer, eu sei quem é, etc, etc. Depois você tem um Brasil enorme, né? Informal, vibrante, que vive a partir dessa classe média emergente, né? E vive também pelo seu empreendedorismo e pelas suas micro-regiões onde cada um opera, da Feira de Caruaru, as feiras nordestinas nas grandes cidades do Sudeste. E o que aconteceu é que os bancos, naturalmente, dado o esforço de poder chegar a esse público, sob o ponto de vista de equação econômica, muito caro, porque ele está disperso, é difícil você poder realmente
ter um modelo de rentabilidade que justifique o investimento feito, etc. Só que aconteceu uma grande mudança. A grande mudança foi que a indústria financeira percebe que existe escala, existe tamanho, existe um nível de empreendedorismo vamos dizer, na base da pirâmide, que talvez não tinha sido observada. Seja as máquinas de adquirência, seja o microcrédito, seja o pequeno empreendedor, seja o trabalho que o Sebrae faz. Um conjunto de coisas que vem acontecendo, né, vem sendo construído, que começam a colocar essas pessoas em maior evidência. E depois o segundo aspecto mais importante, que é a tecnologia. A tecnologia fez com que a tecnologia tem um valor, da mesma forma que ela vai permitir ao Estado brasileiro entrar em comunidades que antes só com a polícia ou com um tanque. Se nós formos inteligentes em termos de planejamento, a gente vai conseguir ter o Estado brasileiro entrando em zonas, talvez hoje, completamente controladas por traficantes e por criminosos, e permitir a permear o Estado que é possível, né? O Estado da lei e aquilo que é possível, né? A mesma coisa, ou seja, a tecnologia nos permite hoje olhar para esse mundo de forma que nós não éramos capazes. Hoje nós, por exemplo, fazemos financiamento a pequenos empreendedores no tablet, com um crédito na conta da pessoa em minutos, e não em dia. E não tem nenhum mérito nosso, essa tecnologia que está disponível. O mérito é criar o foco e ir atrás disso. Nós temos uma atuação forte na base com a Superget, temos com a Superdigital e temos também com o Prospera. O que a gente está tentando agora, trabalhando exatamente nisso. Como é que a gente cria algo, uma oferta mais integrada para esse grande grupo? Porque o desafio nosso como banco é... Desse microempreendedor, você está falando. Exatamente. O nosso desafio é como nós temos 200 milhões de celulares, né? E temos mais de 40 milhões de pessoas não bancarizadas. E eu vou te dar exemplos disso. Vou dar um exemplo até que a gente vai começar a colocar na televisão. Banca de jornal. Banca de jornal... Existem ainda. Olha que bacana. A banca de jornal, ela é um grande exemplo do que era o século onde muitos de nós nos crescemos, né? Quer dizer, em busca do jornal que você queria, da revista. Elas ainda estão aí. Só que a gente tem que fazer o quê? Ressignificar a banca de jornal para um espaço urbano em que você quer ter a convivência urbana. Ela pode conviver perfeitamente com revistas e jornais e uma sapataria, com a floricultura, com um pequeno... Oferta de serviço. Ela pode ser uma unidade de serviços diferenciada na esquina da sua rua. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um financiamento a esse, normalmente, herdeiro da banca do pai, o herdeiro, porque já é a outra geração, para que ele crie uma significação e o Santander coloca a sua marca na banca, que acaba sendo renda para ele poder também pagar esse financiamento. Então, são modelos dessa natureza. Para nós é interessante porque nós ocupamos urbanamente certos espaços, e para ele é interessante que ele pega um crédito que ele vai poder pagar porque ele já entra com um cliente âncora importante na sua banca. Vamos começar com esse projeto em Curitiba, a gente quer levar para o Brasil inteiro. E quem diz a banca é ressignificar algo que teria morrido no século XX se a gente não repensar como, inclusive, ocupar urbanamente. Uma das coisas que eu acho que, na base da pirâmide, e falando dos informais, acho que nós temos que repensar a questão do ambulante, né? Do vendedor ambulante. Nós temos que... Vendedor ambulante, não adianta botá-los numa pracinha com barraquinha formalizada só. Eu acho que isso é um caminho, eu não estou sendo necessariamente crítico só a esse caminho. Mas como é que a gente pega o ambulante, esse empreendedor brasileiro, e o incorpora melhor ao desenho urbano da cidade? Inclusive tecnológico. Inclusive tecnológico, que não seja necessariamente um ruído, uma distração, e que a gente não tenha a pequena criança vendendo pano de prato e a mãe sentada numa esquina lá atrás. A gente tem que começar a se indignar com algumas coisas para dizer assim, não, peraí, não precisa disso. Você precisa vender pano de prato. Como é que a gente faz com que você venda, ser adulto e vender pano de prato? É ok. Não precisa de uma criança, não precisa desse apelo.
né, da criança para vender. Então, nós temos que repensar também ambulantes. Eu peguei esse exemplo da banca, mas isso pode se expandir para o mundo dos ambulantes, que acabam sendo, né, fonte de fricção, porque você tem uma loja, você paga imposto. Como é que esse ambulante pode vender aonde ele quiser? Então, essas questões são importantes. Talvez ele tenha que pagar algum Você imposto. está usando alguns exemplos bem pontuais, mas assim, num sentido mais amplo, o banco quer ou está se posicionando para tentar olhar para esse tipo de coisa. Sem dúvida. Agora, Vanessa, com a total humildade de quem eu tenho no banco, na sua grande maioria, nem sequer conhece esse mundo. Uhum. Então, assim, abraçar um mundo cujo consumidor você não conhece é infinitamente mais difícil. É Sim. muito mais fácil falar de investimentos e de crédito imobiliário, porque a gente, de alguma maneira, vive essa realidade, do que a realidade de alguém que não tem renda fixa no final do mês. Uhum. E modular uma linha de crédito nessa forma e colocar um preço. Pois é. E, Calcular qual é enfim, o risco de uma operação, como é que você né? calcula o risco disso, né? E é interessante, porque a gente tem alguma experiência, por exemplo, quando você fala em financiamento de veículos, está mais do que provado que o perfil de inadimplência num veículo usado é muito melhor do que no veículo novo. Porque quem compra um usado, na média, tendo cuidado de não generalizar excessivamente, tomou o cuidado de fazer aquilo que cabe no bolso. Uhum. Muitos que compram um novo deveriam estar comprando um usado, mas vão além daquilo que podem, pelo sonho de ter um novo e que é legítimo, mas depois, obviamente, não são capazes de pagar. Então, tem várias variáveis, mas enfim, a gente está se mobilizando para isso. Tá. Na crise de 2008, os bancos saíram com a imagem completamente abalada, certo? Depois da crise. Dessa vez, Que bom, eu estava na Cargill, sorte, mas teve que estava vendendo ajudar depois soja a e milho, reconstruir essa imagem. estava vendendo soja e milho. Dessa vez, a crise não tem origem financeira, então ela é uma crise de origem bastante diferente. Mas a gente vê claramente os bancos tentando ter um posicionamento diferente, tentando se colocar como parte da solução e não como parte do problema. No Brasil, claramente, tem até uma coordenação clara nesse sentido. E a minha pergunta é, o que mudou? Eu acho que mudou, muita coisa mudou, né, Vanessa? Primeiro mudou a origem da crise, como você bem disse, né? Essa é uma crise que lida com mortes. Uhum. Mudou também a qualidade da liderança. E eu falo pelos meus colegas muito mais que falo por mim, né? Eu acho que não tem um dirigente de banco hoje que não tem um nível de sensibilidade em relação à sociedade. Então, todos eles fazem inúmeras ações que acabam não vindo para a imprensa e as pessoas não se dão conta. E nem tem que se dar conta. Então, acho que a questão da sustentabilidade, a questão da importância social e do papel dos bancos na sociedade, isso vem crescendo, como vem crescendo em qualquer outro setor. Então, não acho que é mérito da indústria financeira, é talvez surpresa na indústria financeira, talvez até pela postura histórica, né, de mais distanciamento, de uma certa indiferença, se é que a gente pode dizer assim. E eu acho que isso vem mudando nas últimas. A nova liderança que está aí é uma liderança menos protocolar, menos pomposa, menos distante. Mas, tendo dito isso, também era uma liderança menos disposta a falar, menos disposta a aparecer. Porque a questão do ser conservador, do ser discreto, é parte da essência do mundo financeiro, né? Quer dizer, no mundo financeiro, você espera não ter que pensar sobre onde você tem o teu dinheiro, onde você tem o teu investimento. Se você tiver que pensar, é um problema. E se essa instituição tem que estar provando para você todo o tempo que ela é muito boa, também acho que é um sinal de problema. Então, existe uma expectativa de uma certa temperança, né? E ficou claro também nas últimas décadas que também isso não é possível. A sociedade precisa ouvir, porque a sociedade também se transformou. Então, a pandemia trouxe aquilo que já vinha sendo acumulado, né? Que era, olha, chegou a hora de a gente não só reforçar aquilo que já se fazia, direto ou indiretamente, fazê-lo de maneira correta e falar, porque
a última coisa que um país que vai ter uma queda de PIB, talvez a maior da sua história, precisa é ter um sistema financeiro débil que vá junto no reboque da possível recessão. Porque aí é a tragédia econômica completa. Que aí é... Então, acho que é nesse momento... E a sociedade começa a se dar conta de, peraí, o que não significa que não caibam críticas. Cabem, sim. Agora, vale lembrar também que o nível de resposta que hoje nós somos capazes de dar teria sido impensável em 2008. Né? O mundo mudou muito tecnologicamente. Nós conseguimos colocar 390 bilhões de reais de crédito no primeiro trimestre de 2020. A gente não teria conseguido isso. E principalmente... Bom, nem havia, né? Primeiro, nem havia. Segundo, a tecnologia teria sido muito mais difícil de você poder fazer o nível de prorrogação e a velocidade das prorrogações que estão sendo feitas. E o terceiro, não houve hesitação em grandes discussões de como precificar o risco, porque a inadimplência está dada. Então, se nós entrássemos em preciosismo de técnica bancária, que talvez continuará cabendo, mas não nesse momento. Então, acho que os dirigentes bancários se deram conta que a técnica é importante em algum momento. A gente tem uma indústria forte o suficiente para, nesse momento, ter um papel mais importante social em fazer o que é correto do que ir para a planilha. Tendo dito isso, eu termino com essa observação, nós temos que ter muito cuidado, tampouco, de pensar que os bancos vão fazer políticas públicas. Caridade também. Ou políticas públicas, ou seja, começar... Até nem chegaria até a caridade, mas políticas públicas no sentido, não, vocês têm que... Não, ou seja, nós podemos fazer muito, mas temos limites ao que podemos fazer em algum momento. Sim, mas na prática isso quer dizer o quê? Porque assim, negócio bancário basicamente é gerenciar risco. Como você mesmo falou, na crise a inadimplência está dada, ou seja, o risco já subiu. Então, o crédito, em tese, já deveria estar mais caro, a oferta mais restrita e tal. Como é que, então, o banco equilibra isso com a questão de não deixar o cliente na mão no momento que ele mais precisa, em termos práticos, né? O que está sendo feito de verdade? Está se deixando um pouco de dinheiro na mesa? O que está acontecendo? Uma ótima pergunta. A primeira coisa é reforçar a noção de que não pagar não é pecado. Rasgar contrato é inadmissível. Então, todo mundo pode e deve renegociar sua dívida. Segundo aspecto, dado que temos uma Selic a 13,75, hoje podemos falar em prazo, que nós não tínhamos essa opção em 2008. Prazo, em 2008, eram 6 meses. Era corda no pescoço. E 6 meses não resolve a vida de ninguém. Prazo, em 2020, no caso da FOPA, da folha de pagamento, foram 3 anos. No caso de muita coisa que a gente já está fazendo agora, já fazemos em 1 até 2 anos. No caso agora, no caso do cartão de crédito, ou seja, a última fatura do cartão de crédito de um cliente Santander, que não possa pagar, 24 meses. Então, isso não existe. Então, prazo dilui o impacto, que é super importante, como a taxa que está estruturalmente menor. Então, eu diria que esses aspectos são, vamos dizer, um ferramental que nós não tínhamos em 2008. Agora, é muito importante a propensão a querer pagar, né? Porque se você não quiser pagar, aí é o pior dos mundos, porque alguém no final sofre. Não é que, e as pessoas acham que às vezes banco... Não, alguém sofre, né? Sofre a cadeia como um todo. Né? Tem um caso concreto que eu queria colocar. Coincidentemente, a gente está escrevendo uma reportagem sobre essa empresa, chama Magnamed, não sei se você conhece. Ela é uma pequena fabricante de ventilador pulmonar e estava com uma dificuldade, pelo que a gente ouviu, de conseguir uma fiança bancária para garantir o contrato dela com o Ministério da Saúde. Os relatos que a gente ouviu é que os bancos, principalmente os grandes, eles estavam dispostos a dar essa fiança, mas exigiam uma contrapartida de um aval na pessoa física. Por exemplo, aí de novo entra a questão do risco, né? Como é que o banco vai gerenciar esse risco? Como é que fica esse tipo de situação? Porque é isso, era uma empresa produzindo algo essencial nesse momento, pequena, que obviamente não tinha capacidade para multiplicar por 10 a produção, né? Não tinha capacidade financeira para isso e que precisava, mas tinha uma exigência ali para cobrir o risco que ela também não tinha como dar.
Então, vamos ver o exemplo. Obviamente, Vanessa, a gente não fala de nome de clientes, Sim. né? Então, a gente não pode falar. Mas o que eu posso falar é que nós, efetivamente, juntamente com o Bradesco e Itaú, nós colocamos fianças de 155 milhões de reais para algumas empresas que são empresas relativamente de médio porte, que são fabricantes de respiradores. Mas Eu aí vi eu um daria anúncio hoje da Febraban, né? Sobre isso. exatamente. Nós fizemos isso. Foi o Santander, o Itaú e o Bradesco. A primeira pergunta que é interessante é por que da fiança? Por que essa empresa precisa incorrer no custo da fiança? Essa é a primeira pergunta. E a resposta é que, e eu entendo, apesar do momento, o Ministério da Saúde não pode correr o risco. Então, o setor público não pode correr esse risco. Que eu entendo, porque os órgãos de fiscalização, claramente, iriam questionar como é que se toma um risco independente do momento. Esse risco é transferido para os bancos. Os bancos estão prontos a dar a fiança. E quando você pede minimamente um aval, o que você está pedindo, que eu não sei o caso, de novo, não quero comentar, mas sob o ponto de vista de desenho, o que você está pedindo é um comprometimento do controlador que ele permaneça frente a um negócio que, de uma hora para outra, precisa da liderança de quem está por detrás. Porque o aval, na medida em que a pessoa, o dono da limitada, se é uma limitada, tiver um problema, vale relativamente pouco. Bom, né? Um aval de um pequeno empresário diante de um contrato gigantesco com o governo. Então, é um compromisso moral. Então, assim, são técnicas bancárias de trazer para a mesa esse compromisso moral. Mas é interessante. Então, assim, você pode olhar e falar assim, poxa, como é que o banco pediu um aval? Eu também falo, poxa, por que o Ministério da Saúde pede uma fiança nesse momento? Então, são desenhos que tudo tem justificativa, mas o que a gente não fugiu foi de ter dado as fianças. E que se nós tivéssemos aplicado estritamente a técnica bancária, essas fianças possivelmente não teriam saído. Porque as empresas são pequenas, elas, obviamente, você não tem um boom de produção de respiradores fora a situação atual, etc, etc. E tem outro aspecto importante dentro desse mundo de respiradores, que eu gostaria que, na medida que você está desenvolvendo essa pegada de ESG e tal, é como é que o Brasil dá tão pouca atenção à manutenção, né, das coisas. Você viu o número de respiradores no Brasil que estavam parados, estragados? Não, e a idade média deles é altíssima também, né? Mas você acha que é diferente em carros de polícia, em ambulâncias, em escolas? O que falta para nós, como sociedade, pensar manutenção? Eu acho que eu não sei se é só investimento, Vanessa. Assim, obviamente que manutenção implica em dinheiro, eu entendo. Mas muitas coisas você pode planejar, você pode pensar. O que eu chamo de planejar? É um conceito básico de que aquilo que entra como dinheiro não é lucro. Parte daquilo deveria exigir algo de manutenção. E isso vale para tudo na nossa vida, para o nosso salário, vai ter manutenção no dente, vai ter uma limpezinha de pele, vai ter um médico inesperado. Planejamento. Mas assim, mínimo, não precisa de grande. Você não precisa de um tesoureiro e um CFO na tua vida. E nós, a gente tem uma grande oportunidade. Os viadutos, que nós tivemos vários exemplos, não é só um tema, falta dinheiro. Não faz parte do nosso make-up, né, essa questão da manutenção. E eu acho que está aí um exemplo interessantíssimo, porque essas empresas, se houvesse uma cultura de manutenção, elas talvez não seriam fossem muito maiores. Né? Você respondeu. É isso. Você respondeu. Exatamente, porque você tem a tecnologia estabelecida no país para poder que se mantenha o crescimento dessa empresa. Você não vai poder ter um negócio que vai estar esperando a próxima pandemia. Então, assim, a maior parte das vendas dessa empresa era exportada. Outros mercados que compravam com mais frequência do que aqui. Exatamente. Então, os bancos efetivamente deram fianças no valor de 155 milhões. O Santander foi um dos primeiros bancos lá fora a anunciar um corte na remuneração dos altos executivos
quando ficou claro o tamanho dessa crise. Isso chega no Brasil? Então, o que foi anunciado e que foi decidido já foi a redução da compensação total da nossa chairman executiva, né? Nosso CEO, em 50%. Então, isso foi decidido. Além disso, foi constituído um fundo de 25 milhões de euros. Parte desse fundo está sendo alimentado por eles, mas também pelos executivos mais sêniores da organização, inclusive eu. Então, eu não sei te dizer, porque não foi decidido, isso teria que passar pela governança local também, do conselho, mas possivelmente o meu, que seria bônus, vai ser ou zerado ou impactado materialmente para esse ano. Isso só para você, não chega a pegar os Eu acho que executivos falar abaixo. disso agora é o que é menos relevante, né? Sim. Dentro da tudo que a gente tem que fazer, né? Eu acho que tem esforços espetaculares, mas possivelmente, eu acho que como o líder mais importante nesse momento, eu não me espantaria, não teria, quer dizer, não é algo que a gente vá celebrar, né? Porque não, mas por outro lado, fazer parte, contribuir de alguma forma, além daquilo que eu já faço individualmente, eu entendo. Mas então, que a decisão tomada foi para a chairman e o CEO global, mas com possíveis implicações para os presidentes das grandes operações do Santander. Falando agora dos funcionários de forma geral aqui do banco no Brasil, o banco tomou medidas como antecipar 13º salário, né? Fomos o primeiro, tenho o maior orgulho. Mas por outro E lado, mais mérito da minha equipe do que eu tinha, quando eu tinha pensado claramente antecipar até para março o 13º, e aí veio a discussão, não, acho que a gente tem que fazer tudo. Aí eu falei, poxa, tudo? Tudo. Tem toda a razão, acho que a gente deve fazer com tudo. qual argumento? Por quê? O argumento é que a vida ficou mais cara. A vida ficou mais cara porque, independente de você ficar em casa, o ficar em casa é uma desestruturação de uma determinada vida que você tinha e que de uma hora para outra você deixou de ter. De repente você não quer mais a empregada ou a pessoa que te ajuda vindo, a babá já não quer vir, a mãe que te ajudava com o menino enquanto você ia trabalhar não pode. Então começam a surgir uma série de situações. Você não pode sair de casa porque você tem que cuidar da sua mãe. Então, portanto, você não pode nem ir a trabalhar. Milhares de situações que a gente se deu conta que iria ficar mais caro. E ia ficar mais caro. Comer em casa todo dia é mais caro, né? Com todo mundo. Então, assim, de uma hora para outra ficou mais cara a vida, né? Fora possíveis despesas médicas, né? Independente de qualquer coisa. Um remédio no Brasil, tudo é muito caro. Enfim, então foi nesse contorno e a gente tomou a decisão de fazer e a gente saiu na frente, eu nem falei com ninguém, eu achava que aquilo era o correto, que a gente tinha que fazer. Saímos na frente também, porque a indústria estava muito cega. E eu não falo sair na frente com nenhum tipo de vaidade, não. É porque ninguém tinha o manual. Então a gente foi fazendo e com os erros. Nós começamos um processo de trabalho em casa gradual, acelerado. A gente não fez um Big Bang. E eu acho que foi muito acertado, porque obviamente que a pandemia nos permitiu. A gente não teve um Big Bang como o Brasil, né? As coisas. Então isso permitiu que a gente fosse sentindo e planejando. Então a gente foi esvaziando os centros administrativos, inclusive a sede, com muita estrutura. Não teve assim, amanhã sai todo mundo. E isso permitiu que a gente conseguisse mobilizar e habilitar uma série de pessoas a poderem trabalhar remotamente. Quanto da força de trabalho do banco 80% vocês colocaram? aproximadamente. Quanto? 80% aproximadamente. Então 20% a gente tomou a decisão como princípio de permanecer. Então então coisas como, por exemplo, nós tomamos a decisão de na segunda semana fechar praticamente, não era um número, não era um alvo, aproximadamente 50% de toda a infraestrutura das agências na Grande São Paulo e no Grande Rio. Os dois polos mais impactados. E aí depois, ok, mas para quem fica, como é que fica? Quer dizer, eu que fico e o outro que vai. E ao fechar, nós fomos para as férias, demos férias às pessoas, aproveitamos a dar uma série de conteúdo digital que as pessoas aproveitassem para, se tivessem tempo, se preparassem e tal, e usassem. E quem ficou, nós já falamos, não, espera aí, nós vamos reduzir o horário,
de 10 para as 2 Uhum. e vamos mas sinalizar fortemente que as pessoas de maior risco fossem atendidas de 9 às 10. Isso sem ainda a regulação do Banco Central. Tá. E aí o Antes Banco disso. Central acabou formalizando. E agora estamos sofrendo não é o termo, mas pelo menos pedidos de que a gente estenda por mais 1 hora, dado o Corona Voucher e alguns exemplos de agências, de alguns bancos absolutamente sobrecarregados. O que a gente fez, a gente colocou um adesivo no chão para obrigar o distanciamento social naqueles que fazem a fila e colocamos também o espaçamento de entrada de pessoas dentro das agências. E isso está funcionando. Então, assim, a gente foi... E depois tomamos a decisão, naquele momento, até para tirar muita ansiedade, que nós não iríamos demitir no pico da crise. Então, assim, a não ser que fosse por justa causa, né? Infelizmente acontece. Mas fora isso, não, para até eliminar a ansiedade, já tem ansiedade demais, né? Agora, o banco também adotou, acho que foi o primeiro a adotar, me corrija se eu estou errada, o banco de horas permitido pela MP 927. Isso mesmo, fomos. Isso teve chiadeira do sindicato, pelo que eu andei lendo. Essas decisões, de alguma forma, elas se contrapõem? Você pode comentar isso? Não, porque eu acho que no final é uma situação totalmente inusitada, né? Então a gente também não quer. Nós temos um negócio a proteger, né? Quer dizer, nós não vamos. Não há a menor dúvida do que tem que ser protegido, que são as vidas dos nossos colaboradores e os clientes também no final que estão passando por momentos. Eu não consigo atender 26 milhões de clientes com todo mundo dentro de casa e não querendo estar conectado. Quer dizer, eu não consigo, né? Nós temos 26 milhões de clientes que esperam que a gente esteja. Nós somos temos uma atividade de utilidade pública, né? As pessoas têm que se conscientizar disso, né? A gente não trabalha num hotel, né? Que pode fechar e ir para casa portanto, a gente também recebe salário. Ninguém teve corte de salário, como muitas empresas fizeram. Nós não fizemos isso, mas acho que me parece legítimo de forma que a gente possa mitigar o impacto no negócio, utilizar recursos que já existem, como banco de horas, como as férias. E isso tem funcionado. Sim, tem, obviamente, o sindicato, obviamente, às vezes vê isso, e eu entendo a posição do sindicato. Mas também eu acho que, e eu disse isso no meu live, Vanessa, eu acho que, tal qual a banca de jornal e os bancos têm que se reinventar, os sindicatos têm que se reinventar, né? Uma postura de, principalmente na indústria financeira, de entender que ela vai mudar independente do dirigente que esteja à frente dessa instituição, que o consumidor mudou, a sociedade mudou. Nós somos fruto da transformação da sociedade, não de 3 diretores que se reúnem num comitê executivo. Não é isso. Quer dizer, nós estamos à mercê da sociedade. Isso ficou muito claro, inclusive, você mencionou 2008. 2008 não existiam as fintechs, a mesma proporção. Não existia essa E isso é uma outra coisa interessante, né? Quer dizer, que eu acho que elas tiveram e continuam tendo um papel fundamental no marco competitivo, mas foram menos relevantes nessa crise, né? E então, assim, são nesses momentos em que a gente volta a refletir. Não é que elas não sejam importantes, elas são super importantes, mas elas, obviamente, e muitas, obviamente, depende do que você queira chamar de fintech, né? Porque qualquer coisa hoje é chamada de fintech, mas teve muitas empresas recentemente formadas que tiveram um papel fundamental na base da pirâmide. Empresas de adquirência, fizeram um trabalho espetacular de fazer o dinheiro chegar na ponta. de fazer o dinheiro chegar. Se chegou ou não, não sei, eu não controlei, mas pelo menos se propuseram a fazê-lo. Então teve. Mas, assim, de forma geral, o mundo de investimentos, fintech e tal, ou seja, não é o Brasil. É um pedaço importante do Brasil, mas não é o Brasil. As metas do pessoal de venda de vocês mudou por causa da Covid? A gente sempre olha muito a questão da construção do negócio e da vinculação com o cliente. E a partir de agora, a resposta é: nós estamos exatamente nesse processo, pensando como é que a gente foca os canais de maneira que é importante ter produção. Nós somos varejo, né? A gente vende por metro quadrado, como qualquer varejo, por mais que estranho que isso pareça, mas a gente depende de venda de produtos.
mas temos que entender qual é o elenco de produtos e serviços que vão fazer sentido nesse momento. Eu vou te dar alguns exemplos. Nós lançamos um seguro de saúde, um seguro de vida para profissionais de saúde sem carência. Foi uma discussão enorme dentro da companhia, porque o risco é absolutamente claro. Mas nós achávamos que para quem... Imediato. Mas nós achávamos que... Sim, mas imagina uma pessoa que é um profissional de saúde e quer ter, porque tem uma família, e agora não poderia ter um seguro de vida, a não ser que fosse com uma carência, que iria além do Covid, não tem sentido. E nós tomamos esse risco. E já vendeu bastante? Muito, muito. Fizemos na televisão, para profissionais de saúde. Foi um sucesso enorme. Sucesso enorme. Então, esse é um produto concreto. Segundo produto, se você tiver um imóvel, eu te dou 20 anos, dinheiro contra esse imóvel, onde ele estiver. Pode até ser o imóvel que você mora, que legalmente eu não vou ter o direito de te tirar. Mas você tem um valor nesse imóvel que eu estou disposto a te dar. E isso aumentou 30%. 30%. Então, e eu posso dar os dados. E são dois produtos que conversam com a crise. Então, a gente tem que encontrar, voltando ao teu tema, dos objetivos, dos canais, que sejam objetivos que conversem com o momento da crise. Globalmente, o Santander ele é um banco com bastante destaque nessa frente de critérios ESG, né? Ambientais, sociais e de governança. Me parece que ele é mais forte em termos de produtos em empréstimo, né? Crédito, e ainda precisando desenvolver mais a área de investimentos. Tem planos, e aí assim, gostaria até que você falasse aqui do Brasil, de você criar esses novos produtos, essa nova forma de investir, levando em conta esses critérios aqui no Brasil? Até eu lidero o grupo, vamos dizer, o grupo na gestão global do ESG, que aqui a gente chama de Responsible Banking. Então, sou eu que lidero globalmente. O banco tem tido uma atuação espetacular em áreas como energia renovável, muito, muito forte, muito responsável. Tanto no Brasil, nós somos os maiores, você já sabe. No Brasil mas lá fora também, o maior financiador da eólica no país, etc. E nós somos o primeiro. E aí o mérito de quem nós adquirimos, que foi o Real, que foi o fundo Ethical. Esse fundo foi lançado, foi o primeiro fundo lançado quando não se falava de ESG. E nós estamos agora nesse processo de relançar um novo fundo aqui no Brasil. Exatamente nesse momento. Um novo fundo de ações? Vai ser um novo fundo de ações com uma pegada muito forte. O Brasil tem empresas nesse sentido que valorizam o ESG como uma qualidade da sua gestão. Se você pegar, por exemplo, eu posso mencionar, não tem nada, obviamente, com o mundo eólico, tem empresas que se diferenciam, algumas empresas de celulose claramente se diferenciam. Então, tem grupos de empresas listadas que podem fazer a diferença nesse sentido. E a gente está pensando, então, agora repaginar. Obviamente que paramos em função de toda a crise, mas é algo que a gente, dado o histórico do Ethical, né? Que teve muito sucesso. É um fundo para varejo, para alta renda? É um fundo para quem quer investir. Não vai ser para o varejo, pequeno investidor, mas a partir da classe média. Não é um fundo de elite. É um fundo para quem se preocupa com o produto de quem compra, com um mundo melhor, que ao invés de que agora começa a se dar conta que os pôr do sol de São Paulo são maravilhosos e nada como plantar mais árvores para reduzir o CO2. Enfim, é um mundo em que a gente espere propagar esse tipo de coisa, né? Que não precisa da pandemia. É um produto, mas vocês têm planos de fazer mais coisas nessa área? Esse é um produto, né? No caso do que você, como você tocou na questão do investimento e na parte de crédito eu mencionei, né? Super importante. Mas em investimentos pode vir mais coisas? Você acha que era a minha pergunta? Eu acho que sim, porque você está vendo esse movimento junto aos fundos de investimento, os private equities no Brasil, inclusive os estrangeiros. O esforço é muito grande, não falta liquidez, falta ativos e alvos que efetivamente mereçam a tamanha chancela. A gente tem que ter muito cuidado com o marketismo, né?
Sim. né? Por outro lado, se o dinheiro começar a procurar isso, Vai para quem encontrar, recebe o dinheiro vai ter que se adaptar também, né? Digo, sem as dúvida, empresas, os ativos, né, no caso. sem dúvida. O Nós emissor de temos, por um título exemplo, de crédito. nós, sob o ponto de vista, agora como empresa listada, principalmente com os escandinavos, nós completamos questionários super densos, super detalhados do nosso posicionamento sob o ponto de vista de portfólio e de política. Quer dizer, isso já é uma realidade hoje, não é uma coisa de ONG, né? Muito obrigada pela Não, entrevista. eu que agradeço, né? Prazer. Até logo. Obrigada, tchau.